Quantas vezes você já disse sim com seu corpo inteiro, berrando um grande não? Pode ser que você, mulher, já tenha inclusive aprendido a dar não. Mas o que pouco as pessoas falam é o que vem depois do não que você dá. A gente vive num mundo machista, patriarcal, e o nosso não, ele não é apenas uma palavra. O nosso não é um ato de desobediência e por isso hoje eu vim aqui conversar com você sobre aonde está o poder do nosso não. Se você estiver chegando nesse canal e a gente ainda não se conhece, muito prazer, meu nome é Elaine Kate, eu sou professora e mentora de mulheres, artista, arteira, taurina, e se você é uma mulher que tem dificuldade de dar não, eu vou ficar muito chateada de descobrir que você me deu não e ainda não se inscreveu neste canal. Mas Elaine, acabei de te conhecer, vá que eu não gosto, me dá a oportunidade então de que você possa me conhecer e se você não gostar, aí você pode me dar um não com toda a razão, sem me dar muita explicação que eu vou super entender. Mas bom, resolvi falar sobre esse tema por aqui porque muitas de nós vai ver, inclusive nas redes sociais, as pessoas falando da importância que é a gente saber dar não. E a gente, eu digo, a sociedade de forma geral, mas aqui eu vou fazer um recorte de gênero sim. Porque nós mulheres, desde crianças, somos ensinadas a cuidar, a amar, a estar a serviço. Inclusive, muito se fala sobre a responsabilidade da mulher sábia, porque a mulher sábia edifica a relação, não é mesmo? Tudo isso aqui conta pra gente que a gente é um grande sim nessa vida. Esse conteúdo de hoje foi escolhido para acontecer nessa segunda-feira porque a mulherada lá no meu Instagram votou. Então, se você não me segue lá no Instagram, vou te convidar porque eu vou sempre estar trazendo provocações aí para vocês em relação a temas e também pedindo a ajuda de vocês para saber qual tema que é mais interessante para vocês verem por aqui. Falar um não, seja para homem ou para mulher, ele já é um pouco complicado, porque tem a relação com o risco de não sermos aceitos, o risco de ficarmos de fora, de não pertencermos, né? Por mais que você diga aí que, eu não ligo porque as pessoas falam, porque as pessoas pensam, ninguém paga minha conta, não é bem assim. Faz parte de nós, enquanto seres que precisamos, desejamos e temos a necessidade de viver em sociedade, que a gente seja assim reconhecido, que a gente seja amado, que a gente. Então, nesse aspecto, pega homem e mulher. Mas aí, no nosso caldeirãozinho, a gente tem essa dose a mais, que é esse lugar, fazendo esse recorte de gênero mesmo, aonde a nossa educação reforça esse lugar de sempre temos que dar um sim, porque dar um não pode ser um problema. E para a mulherada que já deu um não por aí, sabe muito bem que o que vem depois do não pode ser as pessoas dizerem que você é difícil, que você é muito dura, que você é inflexível, que você é egoísta e até mimada. E é por isso que a gente está trazendo essa conversa aqui. Porque dizer que falar não é libertador, tira um peso das costas, realmente. Mas o que poucas pessoas estão falando é como é que a gente sustenta esse não quando a gente não está preparado para o que vem depois. É importante a gente saber o que vem depois, que é sim a reação das pessoas. E essas reações elas podem ser diretas, elas podem ser indiretas, ela pode ser no verbo, ela pode ser numa expressão, ela pode ser na sua cara ou ela pode ser nas suas costas. E aí, antes da gente avançar nesse assunto, eu queria trazer o exemplo do que aconteceu recentemente lá no Big Brother com a Ana Paula. É o momento em que ela diz não para a produção e não usa aquele vestido horroroso que deram para ela. Na verdade, assim, vamos reformular. Não é que o vestido é horroroso. Ela não caiu bem, gente. Não caiu. E, de novo, uma mulher muito bonita, com uma personalidade. Muita gente vai achar que ela não se veste bem. Eu acho que ela se veste muito bem. De repente, eu não usaria todas as roupas que ela usa, porque não vai ter a ver comigo. Mas as roupas dela caem muito bem nela, porque tem a ver com ela, comunica com ela, e ela sabe muito bem disso. E por isso que ela ficou tão triste quando ela colocou aquela roupa, e só de olhar para a jaqueta, ela falou, não tem nada a ver comigo. Não é o meu tamanho, não é o tipo de textura que eu usaria. E de verdade, eu não sou visagista, mas a gente sabe hoje que tem cores, inclusive, que dependendo do tom de pele da pessoa,
vai ressaltar a beleza ou vai, inclusive, ofuscar a beleza dessa mulher. E na minha concepção, na minha leitura, olhando assim nas fotos, aquela cor de roupa para Ana Paula apagou ela. Ela já é branca, do cabelo loiro, ela ficou amarela, gente. E aqui eu não tô falando de pele amarela por etnia, eu tô falando dela ter ficado um amarelo caído, sabe? Aquele lugar do amarelo adoentado. Eu achei maravilhoso o fato dela rapidamente conseguir identificar que não cairia bem, que não tinha a ver com o gosto dela, ela deixar claro que ela inclusive comunicou à produção que vestido era uma coisa que ela não gostaria de usar, porque também faz parte da estratégia da Ana Paula e de qualquer pessoa que está ali dentro, tentar se manter bem emocionalmente, psicologicamente, para conseguir fazer o jogo, para conseguir provocar o outro, para conseguir resistir à provocação, às provas, a tudo que acontece ali dentro. E para ela é um lugar onde a imagem, a roupa que ela veste num dia de festa, que ela quer estar feliz, se sentindo bonita, é super importante. Em relação ao programa e a punição do programa que deram para ela, dela não participar da festa, mesmo quando ela se propõe a vestir uma roupa que tem a ver com ela, eles falam não. Eu não sei se é a primeira vez que acontece, eles não quiseram abrir precedente. Eu não vou dizer que o programa está sendo machista, patriarcal, misógino por conta disso, porque apesar do capitalismo e o machismo andarem de mãos dadas, né, dois masculinos muito feridos que fazem um casamento todo cagado, que gera uma sociedade toda cagada, para mim, a relação ali da Rede Globo, da produção, de punir a Ana Paula, tem muito mais a ver com a relação deles enquanto empresa com outras empresas que cedem mimos e patrocinam o programa. Eu nem entraria no debate de ela não devia ter feito isso, ela fez, ela foi punida. Mas a gente pode sim parar para pensar o quanto muitas vezes uma mulher, principalmente, dizer um não gera uma punição. Por exemplo, dentro de um relacionamento amoroso, uma mulher que diz não para o companheiro na hora de uma intimidade que ela não está afim, ou um não para alguma coisa que ela não queira fazer. Enfim, possibilidades de nãos infinitos aqui. Esse companheiro, de repente, castigá-la, puni-la com um tratamento de silêncio, ou até mesmo com violência psicológica, emocional, física. Quando isso cai nas redes sociais, as pessoas começam a debater isso, eu fico atenta ali para ver a mulherada, muitas mulheres apoiando a Ana Paula. O que a gente viu por aqui também? Mulheres falando assim: nossa, que desfeita da Ana Paula, afinal de contas, ela deu não para uma roupa? Ela sabe quanto custa? Tinha gente chutando R$ 2.000 e gente falando que poderia valer até 15, 17 mil reais aquele vestido. De novo, se a gente vai querer falar de algo para alguém que tá antenada com a parada, vocês acham mesmo que ela não sabia? Na hora das pessoas falar que ela é uma mimadinha, filhinha de papai, todo mundo sabe dizer do lugar de privilégio dela. Uma pessoa privilegiada como ela não saberia olhar uma etiqueta e ter uma noção de média de preço? Só que é isso. Aí a gente puxa aqui para fora e vamos pensar no peso que tem o não, por exemplo, falando de relacionamento também, porque a gente ainda centraliza muito amor romântico na nossa vida. Quando uma mulher inicia um relacionamento com um homem que é entendido na nossa sociedade como um homem bem-sucedido, que tem um bom trabalho, que construiu uma boa casa, que tem um carrão, que tem uma vida boa. Aí essa mulher está lá conhecendo, pode ser que ela engate num relacionamento, e um dia ela resolva acabar esse relacionamento ou até nem queira começar de fato. Conheceu, não gostou e falou não. E as pessoas que conseguem ver o sucesso desse homem e a negativa dessa mulher, quantas vezes chega e fala assim: mulher, tu tá louca? Tu tá muito exigente, mas olha, um cara com um cargo desse, com dinheiro desse na conta, com essa casa, eu mesma, não vou falar onde são círculos de convivência que às vezes preciso ter, já passei por isso. De quando me interesso por algum homem, essas pessoas conhecem, eu falo: quem é? A primeira coisa que vem me falar: nossa, porque ganha muito bem, tá? Fez uma casa, já viu o carro? Ó, tem uma vida boa, vai te dar uma vida boa. Se tem uma coisa que não me ganha aqui, é isso. Inclusive, uma vez, eu estava no casamento de uma prima e eu conheci o primo do noivo, que o cara, a gente super jovem ainda, e o cara com essa mentalidade do cara que quer crescer financeiramente. E, gente, eu tenho nada contra isso, eu também desejo isso. Dinheiro, gosto.
Quero. Inclusive, um exercício que eu venho fazer na minha vida é descentralizar o amor romântico, o homem da minha vida, colocar ele em algum lugar, porque seguimos gostando de homem, mas colocar no centro da minha vida o dinheiro, né? Para fazer um exercício, porque é isso, a gente centraliza o homem na nossa vida e o homem centraliza o dinheiro. Então eu tô, sabe, para ver se eu dou uma equilibrada, eu tô agora centralizando o dinheiro, agora eu tô procurando um homem que de repente esteja também fazendo exercício de centralizar a mulher na vida para ver se a gente consegue ter um equilíbrio, né? Mas eu me lembro que esse rapaz, ele não parava de falar das coisas que ele já tinha conquistado na idade dele, o que ele ainda queria. Foi assim durante a festa, foi assim depois que ele veio me trazer em casa, antes de me dar o primeiro beijo, depois de me dar o beijo, no segundo, terceiro dia que a gente se viu, todas as vezes que a gente falava no telefone, o cara não perguntava de mim. O cara não me falava da vida dele, era só sobre dinheiro o tempo todo. E posso dizer, beijava mal. Aí você vai falar, Elaine, mas você não ficou com o cara porque ele beijava mal? Não, por todo o resto que não existia, porque só existia a gana pelo dinheiro. Isso pra mim, gente, é doentio. E eu lembro que eu conversei isso com a minha mãe. Minha mãe falou, não vai dar certo não. Mas teve gente que virou pra mim e falou, nossa, mas você viu o carro dele? Às vezes, certos relacionamentos vai ser tipo um vestido, né? Que a Ana Paula negou. Vai ser caro, uma hora que você coloca, você fica amarela, você fica pra baixo, você fica triste. E aí você tem que dar sim, porque as pessoas estão vendo de fora, vai ter mulher que vai. Porque várias mulheres que falaram, mas o vestido valia muito. De repente vai dizer sim para certos relacionamentos, para certas situações, porque tem certo valor em certo aspecto da vida, mas isso te traz mais cor, mais brilho ou te apaga? E aí agora a gente pode entrar nesse lugar que prometi da gente conversar sobre onde é que está o poder do nosso não. É importante a gente, enquanto mulher, compreender a sociedade em que vivemos e entender que muitas vezes pode ser muito difícil para a gente falar não, porque a gente está nesse lugar de servir, de ser a mulher sábia. E a gente vai ser assim com o companheiro, com os filhos, no nosso trabalho. E muitas vezes a gente vai chegar no final do dia, todos os dias, e falar, cara, não tenho tempo para mim. E é onde está o poder do nosso não. O nosso poder está em nós. Em ter tempo consciente nesse corpo, que ele não é só o lugar que a gente habita, é o lugar que se comunica com a gente. E ele tem muitas formas de falar com a gente, sussurrando, tentando um diálogo amigável, até que ele começa a dar um gritinho aqui acolá, fazer a histérica, até que começa a berrar. E eu diria que o sussurro a gente vai ouvir no momento em que a gente tem tempo para descansar. O diálogo a gente vai escutar quando a gente se permite um pouco mais de tempo de ócio, que vai para além do descanso, sabe? Ou para o momento onde a gente consegue fazer tarefas que eles são mais automáticos, a gente consegue fazer isso sem estar com vozes externas falando na nossa cabeça, seja pessoas, seja quando a gente está sozinha, a gente não conseguir dar conta desse silêncio, porque essa voz, principalmente quando a gente está muito desconectada da gente, quando ela resolve falar, e a gente resolve escutar, na verdade, porque ela está sempre ali, a gente tem que estar à disposição. Não é fácil. Não é fácil. Tá? Várias coisas atacadas na nossa cara. Várias coisas a gente precisa pensar que é aquele lugar de qual é a responsabilidade do caos que você vive. Mais ou menos por aí. Mas, para dar um alívio, a partir do momento que a gente começa a ouvir, se responsabilizar, cuidar do que é a nossa parte, enfim, a gente também consegue ouvir a parte boa. Né? Porque a gente não se move pelo que não é nosso. Às vezes sim, quando a gente está inconsciente. Tá? E aí depois a gente reclama que não tem tempo pra nada, que a gente não consegue se cuidar, que a saúde tá uma merda, uma meleca. Mas eu diria que o maior movimento que a gente pode fazer na nossa vida é sobre o que faz sentido pra gente, o que é sobre a gente. Mas para isso a gente precisa ter algum tempo. E aí, a gente está aqui nesse vídeo fazendo o nosso encontrinho de podcast, mas eu queria também fazer um exercício para vocês, tá? Mas assim, chegamos aqui em 20 minutos de vídeo, ou um pouquinho menos, porque ainda vão ter alguns cortes aqui, algumas edições que eu vou fazer.
E se você tá até o momento aqui, vou pedir para que você curta este vídeo, tá bom? E se você não se inscreveu ainda neste canal, se inscreva, tá bom? Porque agora eu vou trazer um conteúdo para você que eu poderia até cobrar pedágio, tá? Porque agora é informação de como é que você olha para isso, como é que essas informações, porque só eu te falar aqui pode ser muito bonito para falar, nossa, Dani, fez muito sentido. Mas aí você vai, sai desse vídeo, vai para outro vídeo, ou vai fazer outras coisas, porque às vezes a gente entra num hábito e a gente precisa de um pouco mais de tempo para absorver a informação e até ir fazendo alguns exercícios para a gente começar a colocar em prática. E vendo os resultados positivos para a gente se encorajando a fazer cada vez mais, que é encontrar as soluções, entender o que é nosso, o que é do outro, e isso trazer alívio, trazer paz, tranquilidade, a gente começa a saber, de fato, o que é nosso, não é só tipo, isso não é problema meu, é saber principalmente, esse é um gosto meu, este é um desejo meu, este é um sonho meu. E eu acho que é esse o ponto que movimenta a gente. Não é o que não me diz respeito, mas o que me diz respeito. Falando da importância da gente saber do nosso corpinho, claro que eu vou fazer o quê? Divulgação do meu trabalho, não é mesmo? Temos uma plataforma chamada Um Olhar para Si, um curso maravilhoso de autoconhecimento, que bota você em movimento, um curso lindíssimo. Quiser saber mais, me segue no Instagram. Mas também, em abril, a gente vai começar com aulas online, em tempo real, via Zoom e também gravado, onde a gente vai fazer práticas a cada 15 dias com duração de 1 hora, onde a gente vai trabalhar alongamento, consciência corporal, dança livre e também relaxamento e compartilhamento entre a mulherada que está ali participando, tá? De repente pode ser um caminho que te interessa mais nesse momento, um valor super viável também. Me segue no Instagram para você saber dessas duas maravilhosidades que pode ser o caminho, se tiver muito difícil aí para você se auto-investigar sozinho, para você ter Lanes aqui te ajudando, te mediando nesse caminho e outras mulheres maravilhosas te acompanhando também. Porque você não precisa fazer isso sozinha, então vem juntas, porque aqui estamos em movimento. E aí, o exercício que eu vou te passar aqui é, se você é uma mulher que tá assim, não tenho tempo para nada, não consigo me cuidar, estou sobrecarregada, estou cansada, tá fazendo para todo mundo, não tem reconhecimento do que faz, fica mal, né? Até cobra que as pessoas ajudem, mas para aí. Cobra, aí ninguém faz nada, mas tu continua lá fazendo. Tu vai pegar uma folha, porque das minhas ferramentas que eu compartilho com as minhas mulheres lá no Olhar para Si é a escrita. E a escrita ela é muito poderosa. Então, você vai pegar um papel e você vai jogar livremente, assim, tudo que você faz no seu dia. E se você for uma mulher que tem dinâmicas diferentes, você vai tentar lembrar isso, de segunda a segunda, quais são as suas missões, tudo que você faz. Joga. Vai jogando tudo que você lembra, tá? Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você vai pegar uma outra folha e você vai fazer 3 colunas. A primeira, você vai colocar tudo o que você faz para os outros. Pode ser colegas de trabalho, companheiro, filhos, mãe, amigos, família. Tá bom? Coloca tudo nesta coluna. A outra coluna, você vai colocar o quase nada que você faz por você, tá? Porque se você estiver nesse frenesi aí de fazendo tudo para todo mundo não saber nada não, provavelmente a sua coluna ela vai estar bem mirradinha, se é que ela vai existir com alguma coisa escrita lá. Mas tu vai colocar, porque é para você sentir o impacto, tá? Porque tem coisa que você já sabe, mas tem coisa que você tem que olhar. Sabe aquela história de olhar de cima? Você pode olhar a sua vida de cima fazendo isso, tá bom? A outra coluna é aqueles fazeres que você faz, que também é sobre você, mas a sua preocupação maior é fazer pelo outro. Exemplo, quem é mãe e precisa trabalhar fora, muitas vezes mãe solo, e aí trabalha fora porque precisa bancar o próprio teto, a própria comida, a própria sobrevivência, mas a maior preocupação nesse fazer é não deixar faltar nada para os filhos. Coloca também coisas que estão dentro dessa situação, onde você faz respinga em você, mas a sua preocupação maior é sobre o outro. E aí você vai começar a avaliar. Na coluna 1, por que você faz essas coisas para essas pessoas? Essas pessoas não teriam condições de fazer? Só você pode fazer? Só você é capaz de fazer? E aí,
Se você começar aí, mulher, não, é só eu. Se eu fizer, ninguém faz, eu já vou dizer pra você. Baixa a tua bolinha salvadora da pátria, metida boazinha e arrogante. Tá bom? Porque além disso te sobrecarregar, você tira do outro o lugar de ter responsabilidade, de fazer, de aprender, de dividir responsabilidade, de não sobrecarregar, porque é isso. Pessoas que pedem demais gostam de se alocar ao lado das pessoas que aceitam tudo que é pedido, tá bom? E aí você só vai conseguir saber falar não se você conseguir ter tempo para descobrir quais são os seus desejos profundos do coração, os seus sonhos, o que pode ser mais maravilhoso nesse movimento para te levar para a vida com mais empolgação, com mais alegria de viver, sabe? E que para fazer isso você vai precisar se olhar com mais carinho e cuidado também. E aí, na segunda coluna, você vai ver, né? Tudo que você não está conseguindo fazer. E nesse momento, você vai colocar na coluna que pode estar quase vazia tudo que você gostaria de fazer por você. Tudo. Aí depois de você colocar tudo, você vai avaliando por ordem de necessidade ou até mesmo de condição. Então, por exemplo, cara, não tô conseguindo dormir direito. O sono é super importante. Não tô conseguindo me alimentar direito. Sono, alimentação, exercício físico e água tem que estar no topo. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos para minhas mulheradas. Água, alimentação, sono, exercício físico tem que estar no topo, tá? Água, a gente tem um acesso mais fácil. A alimentação, às vezes o dinheiro que você gasta desembalando comida, você pode comprar comidinhas e se organizar. Se você parar de dar não pra um monte de gente folgada, inclusive parceiro e filho, você pode conseguir ter mais tempo de cuidar da sua alimentação. Se é que você não faz isso para dar conta de cuidar da alimentação da família inteira. Pode ser que sua questão não seja essa, sua dor. Fazer exercício físico, fazer uma dança, fazer um pilates, fazer um hobby. Ter tempo para parar e meditar. Ter um tempo para você estar sozinha na sua casa. Sabe aquele momento que você sabe disso, você entrou num acordo, o maridão fala assim, mulher, eu vou jogar futebol e vou levar as cria. E aí você fala, uhul! E aí você tem o sábado para você, porque aí ele sai cedo. Aí depois fala, não, vamos deixar a mulher um pouquinho em paz. Porque é isso, né, mulher? Você vai ser mais maravilhosa pro seu parceiro e pro seu filho se você tiver tempo com você. Entende? E às vezes, assim, esse movimento é um pouco mais difícil, porque a gente acostumou tão mal, e a nossa sociedade acostuma tão mal também, a gente vai lá, é conivente, muitas vezes se torna filhinha do patriarcado, a gente tá lá assim, com a cartilha do feminismo embaixo do braço, mas seguindo ali, ó, sem se dar conta muitas vezes que a gente não tá conseguindo quebrar, e a gente bota a culpa no filho, não porque meu filho não sabe fazer, não porque meu filho é muito novo, não porque quando era comigo, eu não achava legal, então eu tô fazendo isso pro meu filho não passar pelo que eu passei. Ou, não, é que meu marido, ele vai fazer, ele não faz direito, né? Esse lugar que eu já disse. A gente precisa parar de achar que a gente está sendo boazinha fazendo tudo. Na terceira coluna, que é aquele lugar onde você faz e respinga em você, mas sua maior preocupação é com o outro, isso aqui serve principalmente para quem é mãezinha. É um exercício que eu sei que não é fácil, eu não sou mãe, mas eu converso com muitas mães, eu tenho muitas amigas que são mães, eu dou aula para crianças, eu converso com muitas mãezinhas na porta da escola. Mas eu vou dizer para vocês sem medo de ser feliz, porque eu já fui filha. E muitas vezes eu desejei ver minha mãe saindo de casa, indo festar, indo namorar, paquerar, ser feliz. Porque a gente, quando é filho, a gente quer ver nossa mãe feliz. Eu, pelo menos, me lembro dessa memória depois que meu pai saiu de casa. E mesmo quando meu pai estava em casa, que meu pai chamava minha mãe pra ser, ai, Elaine, eu falava, vai, mãe, eu fico com alguém. Eu adorava ficar na casa das minhas tias, com as minhas primas, passar a noite assistindo filme e tal. Então, os filhos querem ver os pais felizes. Eu posso não ser mãe, mas eu tenho essa memória enquanto filho. E uma mãe feliz ensina um filho a ser feliz. Porque a felicidade de um filho não está só na mão dessa mãe que vai se sobrecarregar. Pelo contrário, é na prática essa mulher conseguir mostrar que está feliz, né?
Então é esse exercício de, nesse lugar onde respinga em você, mas a sua preocupação maior é o outro, você conseguir se priorizar. Inclusive para mulheres que são mães solos, né? E falam assim, então a minha preocupação é porque o vigarista do pai não paga pensão. Eu espero que você tenha entrado com advogado para que o seu filho tenha esse direito e você também. Ah, mas porque dá muito trabalho. Amor, você vai ficar a vida toda trabalhando em 3, 4 trabalhos por conta disso. Ou se você não tem um acordo e o cara até paga quando quer, do jeito que quer, diminui, aumenta, troca. Ah, não vou entrar com advogado porque dá muito trabalho. Não tem dinheiro. Tem um monte de advogado aí louca para pegar um caso, sabe? Seja por um preço mais popular ou até mesmo você pode procurar na internet, contar o caso para alguém que possa te ajudar ou até mesmo ir buscar um advogado que você não tem que pagar público. Ah, mas vai demorar. Amor, quantos anos tem seu filho? Quanto tempo você vai ficar nessa treta com o pai do seu filho? Tem advogado que ama pegar um cara que não gosta de pagar pensão. O advogado que atendeu a minha mãe, que já fez a separação de bens, que não tinha muita coisa. Eu quis ser advogada por causa do doutor Amauri. Doutor Amauri fazia meu pai perder a linha. Eu achava o máximo. E olha que eu amava meu pai. Mas o doutor Amauri, ele era assim, ferrenho. E é isso, tem advogadas mulheres que são ótimas e tem homens, advogados homens também, que adora pegar um homem que quer justificar, porque assim, ninguém faz o filho com uma mangueirinha de chuveiro. Então assim, te vira, sabe? Porque é isso. Muitas mulheres, inclusive, que são mães solos, saem de relacionamentos abusivos e muitas vezes não enxerga que atraso de pensão, não pagar o suficiente para realmente ajudar na criação do filho, não ter essa estabilidade financeira, esse sacrifício da mulher ter que fazer 2, 3 frentes de trabalho, é a continuidade de um abuso, sabe? E deixar isso quieto é dizer sim para um comportamento que fere você enquanto mulher e fere um direito do filho. E gera todo um problema relacional entre você e o pai dessa criança que essa criança também pega. Então, às vezes, o que parece ser mais difícil é o caminho mais fácil, por mais que ele demore um pouquinho mais, seja mais burocrático, para você aprender a dar não para o outro e dar sim para você. O poder do nosso não está em a gente verdadeiramente buscar se conhecer todo dia um pouquinho. Afinal de contas, a gente vai estar sempre em transformação. Somos feito o céu, que não é sempre o mesmo, o mar, as ondas do mar, que não é sempre a mesma onda, não é sempre a mesma água. Nós mulheres somos cíclicas, como a natureza também, e é super importante essa conexão para a gente, na hora que vem os desafios fortes, a gente falar assim, para a gente dar não para o outro, por mais que isso seja complexo, porque a gente sabe que tem esse lugar difícil, mas daqui a pouco vem a calmaria, não fica só nisso. São movimentos, é picos e vales. E uma coisa que é super importante é que em qualquer relação, amorosa, mãe-filho, familiar, amigos, trabalho, limites bem estabelecidos. Qualquer relação saudável precisa de limites bem estabelecidos. Então, mulher, hoje, se você não pensou que muitas vezes o seu não tem a ver com a sua formação social, agora você não está mais inocente. Se você não pensou que muitas vezes o seu não tem a ver com esse lugar da aceitação ou o medo, né, desse julgamento que vem no pós o não, então agora você já está sabendo. Você tem dificuldade de investigar mais para entender onde está o poder do seu não? Te dei aqui exercícios para que você possa começar a colocar em prática. E eu gostaria muito que quem for fazer esse exercício me conte aqui nos comentários. Farei este exercício e daqui, sei lá, uma semana você volta aqui para me contar como que foi para você. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e semana que vem a gente tem prática botando o corpinho em movimento neste canal. Então, eu lembrete deste canal para você não perder os próximos vídeos.